Então, galera, tudo bom com vocês? Entre várias coisas que tem na internet, achei interessante colocar para vocês essa matéria. Vou colocar só o áudio para quem quiser assistir a matéria por completo. Depois vocês podem ir lá no site da SIC e poderem assistir a matéria. Essa matéria, ela é impressionante porque o convidado, Henrique Raposo, ele fala muito bem sobre nós brasileiros. Então, achei interessante vocês ouvirem isso. E ele também diz que Portugal precisa dos brasileiros. Obviamente que a gente sabe que isso tem que ter uma cautela, né, Henrique? Isso tem que ter uma cautela porque muita gente está vindo para cá despreparada. A gente sabe que o custo de vida aqui não é dos melhores. A gente sabe de toda a dificuldade com tudo que vem acontecendo aqui em Portugal. Então, não adianta só precisar e não dar condições para essas pessoas. Hoje eu vejo que isso é uma situação muito grave porque a gente sabe que é isso que acontece. Muita gente está vindo morar em Portugal, só que as pessoas não têm condição de ter uma casa, de ter um teto, de ter um lar, né? A gente vive numa situação hoje muito difícil porque não tem casa para poder alugar. Eu acho que o grande problema de Portugal não é nem questão de salário, nem questão de custo de vida, e isso está caro de todo lado. Só que a casa aqui é um problema muito sério. Tem como você lidar com um salário baixo e com um aluguel mais alto do que o salário. Como é que a gente vai viver assim, né? Agora, achei, independente de qualquer coisa, acho que vale a pena vocês assistirem, vocês ouvirem, para que vocês vejam o que esse português fala de nós, brasileiros. E claro, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos ouvir. E que boa noite. Olá, boa noite, Ana. E sei que queres começar com esta questão da visita do Lula a Portugal, Sim. ou antes das manifestações, da manifestação que ocorreu contra a visita do Lula, nomeadamente a manifestação do Chega, e mais do que a questão moral, queres pegar na questão da coerência? Foi isso que eu percebi? Sim, porque nós quando... A esmagadora maioria das pessoas, quando critica o discurso do Chega contra os imigrantes, limita-se, a meu ver, a fazer uma espécie de declaração moral. É imoral, é xenofobia, é racismo. É verdade. Mas o que eu acho é que nós temos que demonstrar que esse discurso é, sobretudo, estúpido. Do ponto de vista mais simples da palavra. Não tem lógica. É uma negação da realidade. E é por causa... Eu estava a pensar nisso há pouco, antes de entrar. Eu passei a minha juventude numa espécie de luta intelectual contra a esquerda, sobretudo a negação da realidade, que é muito forte à esquerda, ou era muito forte à esquerda. E essa negação da realidade, curiosamente, hoje em dia passou para o outro lado, para a extrema-direita. E eu acho que vou passar o resto da minha maturidade a lutar contra a negação da realidade, que é fortíssima no Chega e na extrema-direita. Porque a questão não é... O Ventura começa a dizer, eles vêm para cá porque lá são muito pobres. E não me interessa para que eles vêm. O que eu sei é que nós precisamos de brasileiros como pão para a boca. Portugal, no século XXI, para pôr as coisas muito claras e até quase proféticas, Portugal no século XXI ou será brasileiro ou não será. Ou seja, Portugal, para ser uma sociedade remotamente funcional, precisa de imigrantes e, sobretudo, imigrantes brasileiros, que é a comunidade mais óbvia para acolhermos. E basta olhar para o trabalho. Neste momento, os brasileiros já são quase 10% da mão de obra em Portugal. 10% da mão de obra em Portugal. É muito. Nós temos um quadro para pôr. E para além de ser 10% da mão de obra, o que é brutal... Aí está o quadro? Sim. Só em 24 descontaram para a Segurança Social 1,4 mil milhões de euros. Eu tive a fazer umas contas por alto. E se pensarmos só em pensões mínimas, na casa dos 350 euros, isto são 4 milhões de pensões mensais. Ou, se quiseres, 285 mil pensões anuais por ano pagas só pelos descontos dos brasileiros. Ou seja, sem isso, a Segurança Social não teria dinheiro para pagar as pensões das pessoas. Isso é que é importante, porque isso é muito no trabalho dos teus colegas durante, por exemplo, as campanhas eleitorais. Os teus colegas que acompanham o Chega apanham sempre pessoas, e não são necessariamente velhotes, de todas as idades, que dizem o seguinte: os brasileiros vêm para cá para ficar com os nossos descontos. É um discurso muito popular e muito comum. Eles vêm para cá para mamar os nossos descontos. Eu gostava de dizer à Ti Maria ou Ti Manel que é o contrário. O oposto. Exatamente. Sem os descontos do Vanderlei, da mercearia, ou do Vanderlei, ou do Eric que vem arranjar o store lá em casa, as reformas dos nossos avós,
ou estavam estagnadas, ou se calhar já tinham sofrido novos cortes. É o contrário. Sem os descontos, neste caso dos brasileiros, a Segurança Social ainda estava pior do que está. Essa mensagem tem sido passada por alguns partidos. Porquê é que não chega às pessoas? Já tantas vezes foi explicado isso, não é? Se calhar precisas de mais pessoas como eu aqui. Ainda bem que estás a falar isso. Exatamente. E há outra coisa muito interessante. E porquê é tão importante falarmos disto? É que muitas vezes nós esquecemos como está a nossa natalidade. Nós temos neste momento, se não me engano, 1,4 crianças por mulher em idade fértil. É pouquíssimo. Não estamos isolados. Isto é um retrato. A Europa em geral está a Europa, a envelhecer, não é? o Japão, aliás, todo o mundo desenvolvido, da América, Europa e Ásia, tem este problema. Há poucos filhos e, portanto, nós precisamos de imigrantes. Tens ali a evolução natural. O Dr. Aventura, por acaso, é um bom reflexo daquele gráfico. Porquê? Porque não tem filhos. O que é um pouco cómico. Está a contribuir para o deserto demográfico. Está, porque. Não, lembrei-me agora de outra coisa por causa do 25 de Abril, que vai ser amanhã. Os dois políticos portugueses mais reacionários e mais obcecados com a família, o Salazar e o Dr. Aventura, não tiveram filhos. Não sei porquê, não vou valorizar. Eu acho que Vês algum paralelo? é cómico, é só isso, é bastante cómico. E aquele gráfico que estamos ali a ver tem uma consequência que é o nosso saldo natural, que é horrível. A diferença entre os que nascem e os que morrem. A diferença entre as pessoas que morrem e as pessoas que nascem em Portugal é horrível. E é horrível há quase 20 anos. Eu lembro que foi uma das grandes notícias do meu primeiro ano do Expresso, ou seja, já é de 2007 ou 2008. 2007 ou 2008 foi o primeiro ano em quase um século em que morreram mais pessoas do que nasceram em Portugal. É o próximo gráfico. Ou seja, nós estamos em déficit de saldo natural há quase 20 anos. Há quase 20 anos que morrem mais pessoas do que nascem em Portugal. E perante isso, como é que alguém pode dizer que não precisamos de imigrantes? O Chega enche muito... É muito pomposo naquele discurso nacionalista. Defendemos a pátria, defendemos a nação. Eu lamento, não há nada mais antipatriótico hoje em dia em Portugal do que ser contra imigrantes. Porque nós precisamos de imigrantes. Portanto, é uma contradição nos termos. É uma contradição nos termos. Ser patriota em Portugal, ou seja, querer defender Portugal, o Portugal que existe aqui e agora, não é uma ideia abstrata de Portugal. É os portugueses que existem aqui e agora. Um tema que falámos há pouco na edição da Páscoa. Cuidar dos nossos idosos. Falas com qualquer empresa ou instituição que presta cuidados de cuidador, neste caso formal, a idosos, só há mulheres estrangeiras para fazer esse trabalho. Como é evidente. Precisamos de estrangeiros, ponto final, parágrafo. E há outra coisa muito curiosa, Ana, que é quando falamos de brasileiros, sobretudo, e é o tema de hoje, o que está a passar é muito engraçado porque não é só uma interação comercial e económica. Eles vêm para cá, precisam de melhores condições económicas e nós precisamos de mão de obra. Já se está a falar de um nível de integração social e emocional que vai muito para além disso. Eu encontrei uma coisa muito curiosa, que foi os bombeiros. Em boa parte das corporações de bombeiros do país, uma percentagem altíssima de bombeiros já são brasileiros. Eu encontrei no Diário das Beiras a corporação de Figueira da Foz, 20% das pessoas, por exemplo, um obrigado ao Diário das Beiras, eu gosto muito da imprensa regional, neste caso o Diário das Beiras, 20% dos bombeiros na Figueira da Foz já são brasileiros. Um quinto, portanto, é imenso. E mais, não é só na Figueira da Foz, evidentemente. Eu usei a Figueira da Foz. É um exemplo, não é? Eu recomendo muito uma peça, uma grande reportagem do Jornal de Notícias do mês passado, que foi pelo centro e o norte do país, como é óbito no Jornal de Notícias, onde tens nepaleses, bangladeses, brasileiros, argentinos, que são bombeiros. São bombeiros. Não, eles não podem ser mais portugueses do que isso. São bombeiros. Estão a salvar os portugueses. Eu não preciso que eles me apareçam com um cartão a dizer que são portugueses. Já são portugueses no sentido mais orgânico e emocional do termo. São portugueses. Ponto final, parágrafo. E há outra coisa ainda mais interessante, que são os nascimentos.
quando falamos em vida, nascimentos. E tu olha, eu preparei um quadro da demografia portuguesa do ano passado. E é muito claro. Tu tens o saldo natural horrível que temos, e podem ver, morreram mais pessoas do que nasceram, não é? Depois vais fechando a lente, bebés de mãe estrangeira já é quase um terço. Bebés de mãe brasileira é mais de 10%. E bebés de mãe estrangeira na Grande Lisboa, ou seja, Margem Sul e subúrbios norte de Lisboa, a Grande Lisboa e também no Algarve, já é quase metade. É metade. E, portanto, se tu pensar, vamos conceber um saldo natural sem bebés de mãe estrangeira, seria ainda pior do que aquilo que nós temos neste momento. A questão não é se temos imigrantes demais, não. Temos é de menos. Nós precisamos de mais imigrantes, precisamos de atraí-los, integrá-los, precisamos que os bebés... condições, claro. Que essas pessoas tenham os seus filhos cá e que o decurso normal da vida vão ser portugueses. Na escola pública do meu bairro, em Lisboa, eu tinha imenso orgulho de ter as minhas filhas na escola pública, porque tu tinhas 20 nacionalidades diferentes naquela escola. E à porta da escola, às 5 horas da tarde, quando íamos buscar, éramos todos iguais. Búlgaros, bangladeshis, brasileiros, portugueses, ucranianos, indianos, paquistaneses, éramos todos iguais. E sabes quem é que animava a Associação de Pais? Os brasileiros. Mas voltando ao início da nossa conversa, porquê é que achas que o Chega aposta nesta contradição? Porque é uma contradição, como dizíamos. É porque sabe que as pessoas não estão bem informadas e porque na questão da segurança social, eu acho que é a culpa de todos os partidos que estiveram no poder nos últimos 30, 40 anos, o PS e o PSD. Eu acho que a maior parte das pessoas em Portugal não percebe como é que funciona a segurança social. As pessoas acham genuinamente que o dinheiro que descontaram está lá numa caixa com o nome delas e que aquele dinheiro é só para elas. E o dinheiro que estão a receber é só o dinheiro que descontaram. A maior parte das pessoas em Portugal pensa assim. Portanto, não percebe que o sistema de segurança social não é assim. Precisamos estar sempre a entrar gente nova, senão é um esquema de Ponzi. E eu acho que é isso. Os portugueses nunca foram educados pelo PSD e pelo PS no que diz respeito à segurança social. E, portanto, não percebem como é que funciona a segurança social. Portanto, muitos não percebem porque é que precisamos de imigrantes. Porque o meu dinheirinho está lá numa caixa à minha espera. Quando não é, como eu e tu sabemos que não é assim. E o Chega aproveitou-se disso. Exatamente. Muito bem. Vamos avançar? Vamos. Para o ângulo morto? Vamos. Vamos ao ângulo morto, então. E não sei se é esse o teu ângulo, mas a ideia, eu gostava de perceber, às vezes não percebo porque é que há imigrantes, ou uma geração de imigrantes, que ainda assim Vota no Chega. Vota no Chega. É muito comum ouvir. Conheço muitos casos. É muito comum eu sempre que apanho um brasileiro, tento falar imediatamente com ele e sacar-lhe a sensibilidade cultural. E muitos dizem assim, eu voto no André. O André Ventura. E atenção, eu sou completamente pró-brasileiro. A minha literatura favorita é a brasileira, como vais ver no terceiro segmento. Eu adoro trabalhar com brasileiros. Sempre que é preciso consertar alguma coisa lá em casa, eu rezo para que sejam brasileiros. Porque os brasileiros têm uma simpatia que em Portugal eu só encontro no Norte. São genuinamente simpáticos. Integrados e procuram integrar-se na nossa sociedade. São logo do Benfica ou do Sport. Há uma integração natural. Mas há uma coisa que me incomoda, que é o voto evangélico. Há uma relação estudada, comprovada, no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Colegas do Expresso, colegas da Visão, colegas da Sábado já fizeram essa relação. Há uma relação entre o voto evangélico e o voto populista em Portugal e no Chega. Atenção, eu conheço muito, sou amigo de algumas igrejas evangélicas, não são todas iguais, evidentemente. Mas se eu critico os radicais da minha igreja, a Igreja Católica, também tenho que criticar os radicais das igrejas evangélicas. E há uma relação. E não por acaso o Chega já tem 2 deputados evangélicos que vêm desse magma luso-brasileiro que se forma nas igrejas evangélicas da periferia de Lisboa, no Algarve,
no Ribatejo. Há 2 deputados do Chega que são evangélicos. Pedro Correia, do Círculo de Santarém, que chegou a ser pastor, e o Daniel Teixeira, do outro círculo, se não me engano, de Setúbal, que é evangélico. Nada contra, mas há aqui uma contradição muito interessante para analisar. Como é que conseguem convencer os seus de que votarem num partido que não quer imigrantes? Essa é a primeira contradição, mas há uma contradição do lado liberal e progressista, que é o meu lado. O lado liberal da sociedade quer abrir as portas da sociedade, não é? Sim. Mas depois abrimos as portas e quem é que entra? São pessoas que vêm da América do Sul, da África e da Ásia, que são sempre mais machistas, mais homofóbicos, mais reacionários em todos. Um Bangladeshi, quando tiver o direito à nossa cidadania e tiver o direito de votar, ele não vai votar no LIVRE, porque ele é homofóbico, é contra o aborto, não concebe a transexualidade sequer. E há uma tensão que é interessante, porque a realidade é muito mais interessante e dinâmica que as nossas ideologias. Porque se isto fosse só lógico, a esquerda é que devia ser contra a imigração e a direita a favor. Porque nós estamos a importar pessoas que são muito mais conservadoras e irracionais do que nós. E isso é uma contradição que o lado liberal e progressista da sociedade não tem sabido resolver. É por isso que muitas vezes a esquerda, tu vês a esquerda, por exemplo, o Partido dos Verdes britânico está a progredir, está a subir, mas é uma coligação inconcebível, porque tu tens de um lado feministas, pró-gay, pró-transexualidade, ao lado de muçulmanos que são contra isso tudo. Isso não cola. Não é uma coligação vencedora a longo prazo. E é contraditória. Mas a questão da esquerda são os valores. Portanto, são a favor da imigração, independentemente do que as pessoas pensam. Então temos que falar disso. Não é? Temos que falar disso e vamos... Sei, julgo eu. Eu acho que não tens razão. Eu acho que sim, temos que abrir as portas. Mas temos que estar preparadas para que estas pessoas que nós acolhemos, daqui a 5 ou 6, 7 anos, quando tiverem direito a votar, vão votar no Chega. Porque é o partido reacionário contra o aborto, contra as mulheres, contra os homossexuais. Estás a dizer que vai se virar contra a esquerda. E isso é uma contradição que nós, no campo liberal, o liberal, estou a usar o liberal no sentido lato do termo, temos que resolver. E a única maneira de resolver isso é termos uma integração a sério nas escolas. Vão à escola na sexta-feira. Vais à mesquita com o teu pai no sábado ou sexta-feira à noite. Na República Portuguesa, a escola laica está antes da religião, sejas católico, evangélico ou muçulmano. E o problema é que a esquerda não gosta do que eu acabei de dizer. E nós temos que resolver isso. Senão vamos ter uma coisa que eu acho que Ou seja, eles é trágica ou cómica, depende. Eles têm que se adaptar. É isso que estás a dizer. Evidentemente. Porque se tu acreditas nos valores liberais e progressistas, defesa das mulheres, defesa dos homossexuais, tu tens que integrar pessoas que chegam de culturas mais reacionárias nesses valores. Muito bem. Vamos avançar? Vamos. Vamos à arte como lente? Tinhas prometido? Vamos. À cultura brasileira? E então? E para celebrar o Brasil, nós podíamos estar aqui O resto da noite. o resto da noite a falar da literatura brasileira, que dentro da literatura lusófona é a minha favorita. Aliás, havia uma revisora no Expresso, a minha querida Luzia Guerreiro, que ficava zangada comigo quando havia alturas em que começava a escrever a brasileiro. Você tirava artigos, um beijinho para ela. E eu pensei em 2, podia dar 100. Pensei no Euclides da Cunha, no campo do ensaio, que foi recentemente editado pela Glaciar. É uma história, no fundo é uma história do Brasil, é uma obra-prima da geografia. O Euclides da Cunha, naquele livro, transforma a geografia, que é uma coisa árida, uma coisa belíssima, quase poética. É geografia, é história, é quase ficção. No fundo, é a história da grande revolta popular brasileira do final do século XIX e início do século XX. E trouxe o livro que eu estou a ler neste momento, que é do João Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que é uma obra-prima. Eu só li 50 páginas, é evidentemente uma obra-prima.
que mostra como, numa linguagem popular e de calão do sertão, um homem popular consegue chegar às grandes reflexões morais, estéticas, das pessoas mais sofisticadas. E isso é belíssimo. E para terminar uma coisa, na escola do Chega, estes livros não têm lugar no currículo do português. Numa visão estritamente nacionalista, um livro brasileiro não pode ser dado nas escolas portuguesas. Eu acho o contrário. Eu acho que as escolas portuguesas devem dar literatura brasileira. Não só, evidentemente, nós temos imensos brasileiros nas nossas escolas, mas porque isto é um património da língua portuguesa e eu, quando estou a ler um brasileiro, não sinto que estou a ler um estrangeiro. Estou a ler um português. Estou a ler a língua portuguesa que deve ser celebrada.